Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora vamos ler Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruído os fundamentos. Falei errado, né? 11:3. Beleza aí? Salmo 11:3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos ajude aqui a falarmos e ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, agradecemos pelo partir do pão, podemos lembrar do Senhor, podemos festejar na Tua presença. Obrigado por tudo, Senhor. Tua bondade, Teu cuidado, ainda que somos imerecedores, mas o Senhor derramou a Sua misericórdia. O Senhor nos amou e nós recebemos essa misericórdia da parte do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ajude-nos agora a ouvir e a falar a Tua palavra. Que o Senhor nos capacite, nos dando unção, nos dando iluminação, que através do Teu Espírito nós possamos perceber a Tua própria pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto de Mateus, capítulo 7, do 24 em diante, esse texto, esses dias eu tenho meditado nele. É um texto que tem sido recorrente na minha meditação, e penso que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque aqui se refere a todo o povo de Deus. Não é um assunto de alguém em particular, mas todos nós. Aqui diz que todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E nós sabemos quem é a nossa rocha. Amém? Quem é a nossa rocha? O salmista, ele tem uma indagação. Ele pergunta: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Como que ele vai ficar de pé se for destruído os fundamentos? Irmão, o povo de Deus, ele precisa estar preparado para os ventos, para a chuva, para as coisas que irão acontecer
e que fazem parte desse texto aqui que vai acontecer. É inevitável. Nós estávamos conversando com os irmãos, se eu não me engano, no grupo caseiro, e nós estávamos pensando assim, naquele texto: talvez eu gostaria que comigo não acontecesse. Você sabe que quando eu era mais novo eu tinha esse desejo, porque Pedro escreve assim, Pedro deixou uma brecha, ele disse assim, ó: meus irmãos, se necessário, sereis contristados com várias provações. Então, vai lá que não é necessário comigo. Eu queria pegar essa brecha aí, mas você sabe que Jesus não deixou. Ele cuida de nós de forma amorosa e Ele propõe tribulações para nos atrair para Ele. E aí eu digo mais ainda, como vocês já têm ouvido, com cordas de amor, né? É cordas de amor, o Senhor está chamando a gente para Ele. E eu queria dar uma má notícia aos desavisados, aqueles que talvez ainda não tenham ouvido sobre isso. Jesus, Ele é muito amoroso, mas quando Ele tem que tratar conosco, Ele vai até o fim. Não adianta você gritar, você pode espernear, mas Jesus vai tratar. Você sabe por quê? Porque existe algumas coisas em nós que precisam deixar. Então, o vento, a chuva vão bater com ímpeto contra aquela casa. Essa casa aqui pode estar falando de nós mesmos e também pode estar falando da família, né? Tem um hino que canta assim: uma casa edificada não existe, e a família no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou, nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. É bom ouvir isso quando a gente está no meio da tempestade. Seu amor não muda, mas a tempestade vai vir. O vento vai balançar a casa para ver se você está firmado na rocha ou não. Esse vento, essa tempestade, é de diversas maneiras. É importante falar que às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema de enfermidade, às vezes é um infortúnio, às vezes são os desencontros da comunhão. Eu estava vendo Ademilton falar aqui, ele está aí ainda? Ele conhece um pouco sobre isso. Irmão, Deus deseja aprofundar a obra em nós. Ele quer fazer isso. Isso é uma obra de amor. Sabe por quê? Porque nós somos terríveis. Minha mulher às vezes olha para mim:
você ainda continua terrível. Mas com o passar dos anos, Jesus vai trabalhando. Tem vezes que a gente ainda não suporta algumas coisas, e depois de uma reunião de 2 horas, a gente se levanta e aquele terrível quer se mostrar. Mas aí, Jesus vem e convence, não é assim. Não é assim. Eu quero de outro modo. É a mesma coisa que você está falando, mas fala com amor. Deixa Deus trabalhar em você. O Senhor, Ele quer nos quebrantar. O vento vai vir. A chuva vai cair. Mas você está edificado sobre a rocha? Você está firmado na rocha? Haviam 2 pessoas. Um deles estava firmado sobre a rocha. Quando o vento veio, só tornou ele mais firme. Sabe por quê? Eu posso te garantir. Ademilton, você tem quanto tempo que lida com essa questão renal? 22 anos. Ele viu muita gente morrer. Correto? Muitas pessoas que estavam com o mesmo problema, mas ele viu morrer. Esse Ademilton de 22 anos, porque quando ele fala da história dele, para alguns mais novos aqui tem que explicar, porque não conhecem. Ele lida há 22 anos com o problema de o seu rim não funciona e faz hemodiálise. Hoje está fazendo hemodiálise em casa, não é isso, Del? E ele, a esposa e o Senhor é que sabem o que eles estão passando. E cada dia Deus tem operado um milagre, né? Estou falando aqui de segunda mão, ele pode falar por ele mesmo. Um milagre especial. Então, quando ele lidou com essa questão que ele falou do Nicolas aí, é mais um milagre, né? Está aí o Nicolas firme e forte, servindo ao Senhor. É mais um milagre, realmente alegra o nosso coração. Mas o Senhor, nesses 22 anos, tem feito com que Deus venha edificar na vida dele. Eu estou tomando ele como exemplo. Isso não é trabalho dele, é trabalho do Senhor. É para a honra e glória do Senhor. Mas o Senhor está trabalhando, irmão. E a casa, ela precisa estar edificada sobre a rocha. Porque se a casa não tiver edificada sobre a rocha, a Bíblia diz, foi grande a sua ruína. Nós precisamos estar sentados ali, esperando que Deus vai lidar conosco. Eu vou tomar aqui por um momento a história do nosso amigo, irmão Jó. O maior exemplo de sofrimento, vamos dizer assim, né? Claro que nosso Senhor é maior que ele. Mas sofrimento humano, você não encontra um paralelo na Bíblia do que o Jó. Estava numa vida confortável, estava surfando no bem-estar, estava beleza. Eu não preciso abrir a Bíblia para falar com você acerca de Jó. Todos conhecem, até aqueles que não são crentes conhecem a história de Jó. Mas aí o que é que aconteceu? O inimigo foi lá e disse assim, eu vou peneirar ele. Pediu permissão a Deus. Irmão, quando o inimigo vai tocar na nossa vida, ele vai mexer naqueles aspectos financeiros, naquele dinheiro que você está esperando, naquele trabalho que você estava esperando, naquela enfermidade que ele toca, ele pede permissão a Supremo Pastor. Posso fazer alguma coisa? Aí você diz, vá lá, vá. É como alguns irmãos dizem, a mão que nos protege é a mão que foram cravadas pela cruz. Então ele vai lá e pergunta, posso fazer? Mas você só vai até aqui, viu? Tem um limite.
Só vai até aqui. Aí você lembra o que aconteceu. Foi lá com Jó e tocou na vida dele. E aí, primeiro começou com os bens e depois vem cada dia de... Você sabe aquele momento na sua vida que vem um bocado de notícia ruim? Que aí o menino chega assim para você e diz assim: meu pai, você não sabe o que aconteceu. E aí você já está cheio de notícia ruim. E você, o que foi? Porque você já está esperando um negócio que a casa caiu. O que foi? Aconteceu isso, e aquilo outro. Naquele momento do ápice da vida de Jó, a mulher dele, teve alguém que disse assim: olha, Deus levou os bens, Deus levou as riquezas, levou os filhos e as filhas de Jó, mas Deus não levou a mulher. Que maravilha! Deus não levou a mulher. Coisa boa, viu? Companheira de fé. Por que Deus não levou a mulher? A perguntar a Jesus depois, você pergunta lá. Agora observe, essa mulher, no momento de desencabeçamento, ela teve ali um deslize. E ela abre a boca. Sabe, irmão, que às vezes a gente empresta a nossa boca ao diabo. Ô Marcelo, que palavra feia. Às vezes a gente empresta. Quantas vezes eu tive que me arrepender do que falei? Aquele que não tropeça no falar é perfeito varão. Tem um perfeito varão aqui? Eu só conheço um. Ele se chama Jesus. É por isso que a Bíblia fala de perdoai-vos uns aos outros. Se a gente não tiver isso, a gente, depois de mais de 30 anos caminhando, alguns 30 e tantos anos caminhando, a gente vai aprendendo que a gente tem que perdoar para conviver. Imagino que Jó teve que perdoar a esposa dele. O que é que você está fazendo? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Não está lá escrito? Ela emprestou a boca ao diabo ou não emprestou? Amaldiçoar a Deus. Mais ou menos como Pedro, o apóstolo, o grande apóstolo, que estava com a chave do reino dos céus. Está lá na Bíblia também. Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Jesus tinha que ir à cruz. Agora Pedro está mostrando um caminho sobremodo excelente. O apóstolo Pedro não estava no espírito, estava na carne. E ele disse a Jesus: tem compaixão de ti mesmo. Mas Jesus, cheio de discernimento, diz: arreda-te, Satanás, pois não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Às vezes a gente empresta a nossa boca ao inimigo. Precisamos vigiar. E muitas vezes a minha mulher diz assim: você não vigiou. Eu digo: foi mesmo. Eu não vigiei não. Irmão, nós precisamos entender que Deus vai lidar conosco. Ele vai trabalhar. O maravilhoso no fim da história de Jó é que ele diz assim, depois de passar aqueles 3 amigos, aquelas almas grandes, depois de passar por tudo aquilo ali, ele é todo descascado, é todo trabalhado. No final do livro de Jó, já no finalzinho, ele diz assim: você conhece, antes eu te conhecia. Você sabe o que é isso? Você sabe o que eu ouvi falar? É você ouviu. É você, mas você não entrou na experiência desta palavra. Você ouviu falar. Crente, você que está aqui, novamente aos desavisados, aqueles que já têm caminhado com Jesus um pouco tempo, deve conhecer do que a gente está falando. Jesus não lhe chamou apenas
para ouvir. Temos que ouvir a palavra e a praticar, é o que diz o texto. Aquele que não a pratica, quando vem o vento e bate com ímpeto contra aquela casa, aí eu quero ver que tipo de crente você é. Em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz assim: não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Você lembra do que diz o restante do texto? Pois foi a ponto de desesperarmos da própria vida. Mas quem está falando aqui? É o apóstolo Paulo. Ele passou por uma tribulação na Ásia, que ele disse: meu Deus, nós vamos morrer, e agora? Você já passou por isso? A ponto de desesperarmos da própria vida. Mas o texto continua, glória a Deus. Ele passou por isso, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios, aliás, desculpe. Deus está trabalhando para nos levar ao fim de nós mesmos, para que Ele possa ser tudo em nós. Porque não queremos, 2 Coríntios 1, versículo 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Lembre-se, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, alguém que teve um andar com Deus, alguém que teve uma experiência com Deus. A natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou, passado, livrará, é o quê? Que tempo verbal é esse? Futuro. Livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. O nosso Deus, Ele opera nos 3 tempos verbais. Ele nos livrou, Ele nos livrará e Ele continua a livrar-nos. Isso não quer dizer que se você precisar cair no chilindró, você não vai cair, não. Se precisar, vai cair. Vai tomar uma solazinha, né, Renato? Para aprender a lição que você tem que aprender. Ô Marcelo, e cair no chilindró? É uma versão aqui de tribulação, uma versão atualizada que eu acabei de lançar. Aliás, já lancei há algum tempo. O chilindró é a disciplina. O chilindró, me perdoe, está gravando aí, vai colocar, aí o pessoal, o irmão falando do chilindró. A disciplina de Deus, o Filho de Deus precisa. Sabe por quê? Porque nós somos brabos. Essa semana eu estava ouvindo o César Coneglin, lá em Contagem, transmissão ao vivo. Ele falou uma palavra, Renato, que me deu esperança. Ele disse assim: irmãos, nós somos muito brabos. Eu digo, ainda bem que não sou eu que é brabo. Tem muita gente braba aí. E você sabe aquele pessoal assim que chega na reunião, aquelas irmãs mansinhas. Ô irmã. Aquilo dentro de casa. Quanto mais manso se demonstra, talvez mais brabo seja. Pô, agora tem aqueles brabos que é brabo mesmo e acabou. Não mexa com ele não, que você vai ter problema. Vai, depois conserta, depois pede perdão. Eu acho que o importante disso tudo não é ser brabo, é deixar Jesus amassar o barro.
Porque, na verdade, irmão, todos nós somos valentões. Todos nós somos valentões. Eu digo sempre assim, um é mais valentão do que o outro. Mas Jesus ama, como diz Chico, ele não falou sobre os valentões, mas ele falou essa palavra queda. Jesus tem uma queda pelos valentões. Ele gosta de pegar valentão para cuidar. Sabe por quê? Porque ele vai fazer uma modulagem perfeita. E aí você vai poder cantar aquele outro hino. Os hinos fazem parte da nossa vida, viu? Precisamos lembrar e cantar pensando que estamos cantando a história de Deus escrita na nossa vida, através da palavra. Eu quero ser, vamos lá, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro, é a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Quando Jesus estiver mexendo no vaso, lembre que Ele quer te fazer um vaso novo. E por isso que existem essas tribulações, é por isso que existe o vento, é por isso que bate com ímpeto contra aquela casa e vai trabalhando para modular o vaso. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele falou com a convicção grande que nós precisamos ter. Ele disse: eu estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós podemos confiar nessa palavra. A obra vai terminar. Pode ser difícil, para nós humanamente é impossível, mas Deus é que está fazendo. E se Deus está fazendo, irmão, a gente olha para nós e diz assim: Senhor, a gente olha para a igreja e diz assim: Senhor, está difícil, mas Ele vai fazer. Amém? Ele está trabalhando. Não depende de você não, mas depende dEle. Agora, esse vaso não é um vaso inanimado, é a palavra para aquele vaso que não tem vontade, né? Esse vaso não é assim, esse vaso tem vontade. E aí quando Jesus vai modulando, aí tem aquela parte lá, eu não sou muito de saber lidar com o barro não, mas uma ideia que você vai ser levado a entender o que eu quero dizer é o seguinte: o irmão Dino usou a seguinte ilustração. Você já viu aquele frango quando está assando? Maravilha, cadê Ailton? Ali sabe falar sobre isso. Aquele frango está assando e ele está rodando. E aí tem aquela parte que não está bem assada. O que é que você faz, Ailton, com essa parte? Hein, Ailton? Vai passar mais no fogo. E o frango está vivo. Ai, Jesus! E está assando ali, está assando. Até chegar aquele momento, eu gosto do frango bem passado. Aí tu sabe lá quando... Esse frango deve passar mais pelo fogo. Irmão, o Senhor está trabalhando em nós. E esse trabalhar de Deus é para nos deixar prontos. Eu não sei se você gosta de frango mal passado. Eu gosto bem passado. Mas na verdade, o melhor é ao ponto.
Aí tu vai saber dizer aí como é. Jesus é o melhor, que vai fazer as coisas exatamente no ponto que precisamos. Você entende? Então, quando vier a chuva, quando bater os ventos, não se assuste, não estranheis, porque faz parte do processo. Deus está trabalhando. Ah, irmão, mas foi o meu marido. Deus usa o marido. Deus usa a mulher também. Mulher de Jó nós já citamos aí, né? Vamos ler aqui ainda em 2 Coríntios. Capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O vaso é de barro, mas tem um tesouro. Quem é o tesouro? Que maravilha, né? O Espírito Santo de Deus está em nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos o quê? Porém não angustiados, perplexos, porém não o quê? Perseguidos. Eu vou dar um parêntese aqui nos crentes perseguidos. Você já foi perseguido? Tem irmãos na Assembleia que a gente olha para ele assim e diz assim: vem o irmão perseguido. Mas não é perseguido pelos comunistas, não. Não é perseguido por aqueles que não são crentes. Muitas vezes, perseguição, eu vou colocar uma aspas aqui, que eu não estou falando de perseguição, esse fato aqui não é, não. Perseguidos é aquele irmão que diz: todo mundo que fala, estão me perseguindo, e já foi apelidado ou apelidada, veio o perseguido ali, ó. Estão perseguindo ele. Tudo que se fala, ele acha que é com ele. Tudo que se diz, ele acha que está fazendo com ele. Você sabe que uma vez, eu já falei com um irmão, uma vez o Arjone estava dando uma mensagem, acho que foi aqui, e eu estava nessa fase aí da perseguição. Às vezes, escute o que eu estou lhe dizendo com atenção. Nós ficamos com a nossa mente capturada pelo inimigo e começamos a pensar que tudo que se falam, que se digam, estão falando para nos perseguir. E você sabe que tem uma doença psicológica, Ana sabe disso, que tem pessoas que começam a achar que estão sendo perseguidas. Uma vez eu tive que conversar com o Marcelo, graças a Deus eu fiz isso, porque ele estava dando uma mensagem, eu digo: ele está dando a mensagem toda para mim. E aí eu fui perguntar, Marcelo: vem cá, Marcelo, você estava falando isso por causa disso e disso e disso, foi? Graças a Deus, a gente tem que entrar pela porta da frente, né? E naquele dia eu não fui como valentão, não. Foi tranquilo. E aí a gente conversou. Não tem nada a ver, nada a ver. Estava falando o que me veio ao coração. E aí, às vezes, você pode ficar até zangado comigo hoje, que você, olha, ele está falando por causa disso e disso. Tem nada a ver, não. Às vezes nós temos essa síndrome da perseguição. E achamos que o que falam e o que fazem é para nos atingir ou para nos perseguir. E não conseguimos enxergar, como disse o nosso irmão Lázaro, que Deus tem um plano contigo. Deus tem um plano, irmão. Deus está trabalhando. Ninguém está perseguindo, não. E se estiver perseguindo, Deus usa também. Agora que acabou com tudo.
Porque se estiver perseguindo, Deus usa a própria perseguição. Às vezes nós esquecemos daquele versículo lá de Romanos: todas as coisas fazem o quê? Agora é fácil. Agora é maravilha. Eu quero ver quando tu estiver no fogo. Mas pede graça a Deus porque quando a gente está no fogo, irmão, a gente quer se bulir. É verdade ou não é? Você já viu aquela história que diz assim, que o irmão está todo se bulindo ali? Quando a gente está no fogo, que está passando pela pressão, a gente não consegue ver a mão de Deus. A gente não consegue ver Deus trabalhando. Mas Deus não deixa de trabalhar, mesmo que a gente não esteja vendo. Eu não sei se eu já contei essa história para você, mas eu vou contar. Existe um livro chamado O Segredo de uma Vida Feliz. Você já viu esse livro? Hannah Whitall Smith, se eu não me engano, editora Vida. Quem não comprou, eu recomendo. Acho que não está sendo mais publicado, mas deve estar aí, talvez até já em domínio, esse livro. Esse livro tem um capítulo chamado As Carruagens de Deus. E ela explica nesse livro que as carruagens de Deus, elas são usadas por Deus para nos conduzir às regiões de triunfo. Mas ela fala que em alguns países do Oriente, se eu não me engano ela estava se referindo à China. Se eu perder alguma coisa aqui, você pega o livro e lá você vai corrigir o que eu estou falando. Existiam os chamados carros de Jagannatha, que era também uma carruagem, mas esses carros eram usados da seguinte forma: existia uma procissão idólatra neste país, e nesta procissão, essa carro de Jagannatha, essa carruagem lá, era utilizado da seguinte forma: quando estava acontecendo a procissão, essa carruagem, ela ia passando, e algumas pessoas que estavam na procissão acabavam sendo atropelados e mortos pela essa carruagem. E ela fez a comparação, dizendo que as carruagens de Deus é diferente dessas Jagannatha. As carruagens de Deus, elas são usadas por Deus para nos conduzir à região de triunfo. Então, quando vier a tribulação, quando vier o infortúnio, quando vier as necessidades, as lutas, aquilo que você passa que você não gostaria de passar, você precisa lembrar que essas coisas, elas são como as carruagens de Deus. Para quê? Para nos conduzir à região de triunfo. E quando vier, a nossa postura, a nossa atitude, ela precisa ser daqueles que sobem nessas carruagens. Os irmãos estão entendendo? Marcelo, como é que eu vou subir na carruagem? Jesus colocou um degrau especialmente para você. Foi preparado, exclusivo. E quando você subir na carruagem, significa eu receber aquilo que Deus mandou para mim. E quando eu subo na carruagem, irmão, eu começo a enxergar das regiões celestiais em Cristo Jesus. Essas carruagens, você lembra, se eu não me engano, está lá, ou foi o profeta com Eliseu, ou com, qual é o nome do outro profeta? O sucessor? Eliseu e Elias. Ou foi com Eliseu, ou foi com Elias. O Sírio estava ali para tomar lá o exército sírio. Os irmãos lembram desse fato? E tinha, se eu não me engano, foi Geazi, que estava assustado com aquilo tudo. E ou foi Eliseu, quem encontrar o texto aí, pode encontrar e me ajudar aqui. Observe, ele diz o seguinte, ele faz uma oração, ele ora para que o seu servo pudesse ver. E quando ele abre os olhos, o que é que ele vê? Ele vê as carruagens. Ele vê as carruagens. Irmão, nós precisamos abrir os olhos para poder enxergar essas carruagens. Às vezes, nós estamos no meio da tribulação e estamos cegos, vendo só o que está perto. Nós precisamos ter os olhos abertos para poder perceber que o infortúnio
não é para nos perseguir. Eu parei aqui só para abrir o parênteses do perseguir, mas é para nos conduzir às regiões de triunfo. Se você entrar na carruagem, você vai parar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas se você não tomar posição, essas carruagens podem passar por cima de você, pode se tornar uma jagnata e lhe atropelar. E nesta vida de atropelo, vamos dizer assim, o que é que você tem? Você tem cristãos angustiados, você tem cristãos entristecidos e que não conseguem tocar no que Deus tem para eles. Eles não conseguem perceber que Deus está usando estas circunstâncias de adversidade para levar ele mais alto e longe. Nós precisamos perceber isso. Então o texto diz: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amado irmão e amada irmã, Deus não deixou de trabalhar. Amém? Você foi chamado pelo Senhor, você se converteu, bem-vindo à escola de Cristo. Nós precisamos agora aprender o que Ele tem para nos ensinar. Existe uma parte que é a parte teórica, é o Logos de Deus, a palavra escrita, mas logo Deus vai nos chamar para desenvolvermos a parte prática do ensino que Ele mesmo tem nos ensinado. Ele vai nos levar de maneira que possamos experimentar a palavra de Deus em nossa realidade. E às vezes não vai ser um caminho fácil, mas o Senhor está lidando conosco. O Senhor, Ele está conosco a todo o tempo. O Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado. E a Bíblia diz que nos foi doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Irmão, tudo que você precisa para ter essa vida abundante já foi lhe dado em Cristo Jesus. É muito lindo, é maravilhoso isso, a provisão que Deus fez para nós. Isso não depende de você ser bom ou você ser ruim. Deus fez e Ele disponibilizou isso para mim e você, irmão. Está aberto, está pronto. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso receber. Eu preciso exercitar, através da palavra, um espírito de fé. Em Hebreus vai nos dizer: se hoje ouvirdes a sua voz, não... E a Bíblia diz assim, Hebreus capítulo 4, porque a palavra que ouviram, que palavra? A palavra da fé que pregamos, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, o inimigo, ele tem trabalhado intensamente para fazer-nos apenas mirar as nossas circunstâncias, de tal maneira que esqueçamos que nós não somos cidadãos dessa terra.
de tal maneira que esqueçamos que somos cidadãos celestiais. Uma vez que você se converteu, que você está em Cristo, irmão, você é um cidadão celestial. Sua vida agora está com Ele. Mas Marcelo, eu vivo aqui nesse mundo. Sim, nós vivemos nesse mundo, mas devemos utilizar do mundo como se dele não utilizasse, porque a aparência, a realidade desse mundo passa. Deus está produzindo e Ele quer produzir a pessoa dele mesmo em nossa vida. Amém? Nós precisamos estar com os olhos abertos para isso. Veja onde você está edificando a sua casa. Pode ser a sua família, pode ser também a sua vida. A casa, ela precisa estar edificada sobre a rocha. E eu queria aqui finalizar dizendo: o que significa edificar a casa sobre areia? Né? Você sabe o que significa? Eu estava falando com os irmãos o seguinte: você está vendo aquela coluna ali da parede? Aquela última lá, quando a gente entra no salão do lado esquerdo. Aquela coluna ali levou, se eu não estiver enganado, quantos sacos de cimento, Jefferson? Não, ali foi 72. Aquela coluna ali levou 72 sacos de cimento. 2 por 1, tá Fábio aí que é engenheiro. Você tem só de areia e cimento lá para uns 200, quando você botar brita, não sei quanto aí de areia, brita e cimento. E aí vai água, só naquela coluna. Algumas aqui foi 49. Aí você vem descendo, aquela segunda ali foi mais ou menos uns 60. Mas não é nessa fase que ela está aí não, é no subsolo embaixo, 2 metros. Essa aqui mais ou menos. E aí você vai, a de cá, que não tinha muito necessidade de peso, né? Nós estamos aqui também falando de um milagre que Deus fez aqui. Olha, essa aqui levou menos saco de cimento. Por que eu estou falando de coluna? O que é que cimento tem a ver com a Bíblia? O que é que eu quero dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: a nossa casa, ela não pode ser edificada sobre areia. Quando você cava aqui embaixo, o terreno é um barro. Tem um nome desse barro aí que o engenheiro falou. E não é totalmente areia, porque você sabe que aqui nessa região tem uma área de areia mesmo, que é ali aquela parte do Parque da Cidade. Mas aqui é barro, mas a gente não podia colocar, o engenheiro que nos acompanhou, Thaís César também, que é engenheiro, entende muito bem disso, não podíamos colocar o fundamento do prédio sobre um fundamento frágil, porque ele ia pegar peso, ele ia suportar um nível de peso. Então o engenheiro fez os cálculos, o engenheiro nível que nos acompanhou aqui, e esse prédio aqui do lado estava com problema, então ele aí caprichou ali no fundamento. Alguns dizem que ela está super dimensionada, mas eu prefiro que seja superdimensionada. Quando eu pensava que aqui nós pensávamos que teria 300 pessoas numa reunião, então você tinha que ter alguma coisa que pudesse suportar. Aí uma determinada pessoa veio aqui nessa obra, quando estava fazendo essa laje, e ele perguntou assim: rapaz, o que você está fazendo aí? É para colocar carreta em cima? Zelito acompanhou também essas fundações, né, Zelito? Irmão, Deus preparou uma fundação muito mais forte, muito mais elevada, muito mais tremenda do que essa. Não queira edificar em outro lugar, não construa a sua casa sobre areia. O fundamento eterno é muito mais seguro, irmão. Ô Marcelo, o que é que você está falando então que é edificar a sua casa sobre areia? É edificar sobre as ideias, sobre os conceitos que não são de Deus, sobre os pensamentos que são humanos,
sobre as ideias que não provêm da palavra de Deus, porque o eterno só nós achamos na palavra de Deus. Você que está para casar, você que quer casar-se, ponha fundamento eterno no teu casamento. Sabe por quê? Porque quando a chuva vier, e a chuva vem, quando bater os ventos, se tiver edificado sobre a rocha, vai balançar. Aí faz assim, ó. Mas se tiver na rocha, volta e fica de pé. Cuidado com que fundamento você está botando no seu casamento. Cuidado com que fundamento você está colocando na sua vida cristã. Cuidado com que fundamento você está construindo sua vida profissional. Cuidado com que fundamento você está construindo a sua vida. Ele precisa ser os fundamentos que Deus estabeleceu. Você não está imune às chuvas, você não está imune aos ventos, você não está imune aos terremotos da vida. Vai acontecer com você também, mas se você estiver edificado sobre a rocha, ai, irmão, isso faz uma diferença. Sabe por quê? Porque quando bater o vento, você vai estar firmado nele. E você sabe o que é que vai, quando o vento bate, que você está sobre fundamentos humanos, sobre a ideia deste mundo, sobre amor. A ideia deste mundo sobre amor. Sabe qual é a ideia deste mundo sobre amor? Eu quero é ser feliz. Já viu? Ah, meu irmão, eu não estava feliz no meu casamento. Olha a ideia mundana. Mas Marcelo, você está dizendo que o casamento não é para ser feliz? Casamento é uma maravilha. Eu casaria de novo com aquela morena, viu? Quando eu vi aquela mulher autona, e eu levantei para os olhos assim para cima, eu digo, é essa aqui. E pela graça de Deus, até hoje eu continuo dizendo a mesma coisa. Mas aí vem as intempéries da vida, e a gente quer mudar de ideia. Eu não estou feliz. Vá tomar vergonha na cara. Felicidade você não vai achar numa mulher não, você só vai achar em Jesus. Amém? E ninguém vai achar felicidade em homem nenhum não. Apesar de que quando ela me viu, ela disse, esse cara é bonito, eu vou... Você me perdoe falar assim de mim mesmo. Observe, irmão, o que eu quero te dizer é o seguinte: nem homem nem mulher satisfaz a ninguém não, quem satisfaz é Jesus. Agora quando você coloca Jesus, aí fica 10. Quero te contar uma história para terminar. Quem aqui conheceu a irmã Esther, irmão Sergino, levanta a mão. Muita gente aqui não conheceu, temos uma turma nova aí. Nós tivemos a honra de levar aquele casal até o túmulo. Para quem não conhece, é um casal de velhinhos, que tinha mais de 50 anos na fé, e que não tinham filhos, não conseguiram ter filhos, e vieram reunir com a gente, e Deus os trouxe para estar entre nós. Eu só estou dando um relato para você entender de que eu estou falando. Se você for olhar o relatório fotográfico histórico da igreja, você vai encontrar as fotos dele, é muito lindo. E irmão Sergino e irmã Esther, eu estava para casar, né, todo animado, vou conversar com eles. Quantos anos de casado? 50 anos de casado. Eu acho que eles têm alguma coisa para me dizer. Irmão Sergino, irmã Esther, nós viemos aqui, naquele momento, Sergino estava lúcido, Esther também estava. O que é que vocês têm para me dizer aí, na sua caminhada de casamento? O que é que vocês têm para me falar?
e eles me falaram algo que eu nunca vou esquecer. Vou testemunhar para vocês e espero que você também possam lembrar. Ele diz: a casa de vocês pode não ter nada, pode ser que só tenha farinha para comer, mas nunca deixem de que Deus seja o centro da vida de vocês. Não permitam que o próprio Senhor, eles falaram em outras palavras, nas palavras dele, né? Que o próprio Senhor seja o centro, que o Senhor guarde, que o Senhor conduza. Por outro lado, vocês podem ter de tudo. Vocês podem ter uma vida confortável e farta, mas se não tiver a vida e a presença do Senhor, vocês podem estar correndo grande risco. Em outras palavras, eles me disseram isso: irmão e irmã, Deus, ele precisa ser o nosso centro. E isso, depois, com o tempo, eu vim ler lá em Provérbios. Provérbios diz assim que é uma versão do que eles falavam. Você lembra aí? Quem me lembra o versículo me ajuda. A casa farta de carnes e contendas. Como é que diz o versículo? Me ajuda. Socorro. É aquele versículo que fala assim: nós podemos ter a escassez, estar bem, mas podemos ter a casa cheia de carne, farta de carnes e contendas. Depois, se a gente achar, a gente vai passar para os irmãos. Se quiser, dá uma pescada no Google. Então, o que eu quero dizer? É exatamente isso, irmãos. Olha só, se Deus estiver no centro, a gente pode ter poucas coisas, estaremos felizes. Achou dessa? Fala lá. Conseguiu aí? Provérbios 17:1. Eu vou ler aqui 17:1, né, Rafa? Eu vou ler aqui que é para todos ouvirem. Olha a preciosidade desse versículo. Provérbios 17:1. Melhor é o bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Vocês entendem? Essa lição aqui, aqueles velhinhos passaram para mim. Você pode ter... Oi? Oi? 15:17, Jaime está falando, fala parecido, Jaime. Melhor o prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Irmão e irmã, você está edificando sua família, está edificando o seu novo casamento? Novo casamento não, você está edificando o seu casamento que vai ser novo para você? Edifica com Jesus, põe os fundamentos de Deus e deixa Deus construir. Amém? E você que já está na caminhada, felicidade você se encontra quando Jesus assume o controle do seu lar. Onde nós reinamos, o eu reina, só vai haver infelicidade. Que o Senhor possa nos conduzir. Deus nos abençoe. Obrigado aí por me suportar em amor, tá bom? Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pelo tempo. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração, nos guardando, nos conduzindo para dentro de Ti mesmo. Que a Tua pessoa, através do Teu Espírito, possa aplicar a Tua palavra. Em nome de Jesus, edifica a cada um de nós. Em Teu nome, Senhor. Amém.